o mercado de caminhões na realidade? Ele está dando sinais de melhora ou está precisando de estímulos como esse que vocês estão anunciando agora, de adiar os primeiros pagamentos para o ano que vem? Qual que é a realidade do momento atual hoje no mercado de caminhões, sob o ponto de vista financeiro, de aquisições, etc.? Olha, Dilene, é uma ótima pergunta e acho que é muito do que nós estamos percebendo, né? A gente faz um acompanhamento, Dilene, como você sabe bem, muito em cima do que está acontecendo com a operação da frota, e a gente consegue fazer isso primeiro pelos caminhões conectados, né? Então a gente consegue perceber como é que está o nível de rodagem nas estradas. E um outro termômetro muito interessante, Dilene, é o próprio contato com os transportadores, tanto nós aqui na fábrica quanto do nosso concessionário, que foi algo que, sinceramente, até se intensificou nesse momento, né? E esse termômetro, Dilene, tem mostrado para nós que, pelo que tudo indica, nós devemos viver um segundo semestre diferente do que foi o trimestre anterior. Nós tivemos um trimestre aí de abril a junho, né, bastante delicado, todo mundo percebeu isso. Porém, o que vem se demonstrando ser esse segundo semestre demonstra algo diferente, e a gente consegue perceber isso principalmente pelos segmentos, viu, Dilene? Claro que quando a gente fala do Brasil como um todo, é onde a gente começa a tirar conclusões, mas a gente fala de um país muito grande, com características regionais muito distintas, e a própria situação da pandemia tem mostrado isso, né? Por exemplo, a gente percebe uma situação no Sul diferente do que era há alguns meses atrás, quando a coisa estava muito mais crítica aqui em São Paulo e no restante do Sudeste, né? Mas, assim, a gente percebe que a maioria dos segmentos já estão num nível de operação muito diferente, bem positivo, né? Algumas exceções, pequenas exceções, mas a maioria já com uma tendência de alta. E esse movimento que nós estamos fazendo, Dilene, é justamente um movimento para demonstrar para o transportador o quanto a Scania está preocupada com tudo que está acontecendo e tudo aquilo que ainda pode trazer incertezas, né? Então, por mais que a gente tenha um movimento com uma tendência positiva, a gente acredita que não dá para dizer que nós estamos com uma situação superada ou com um cenário muito claro, né? Um céu de brigadeiro pela frente. Então, existem incertezas, porém, o movimento de transporte operacional com uma tendência de melhora, nós estamos pegando esse gancho aí, pegando todo esse momento para apoiar o transportador de diferentes maneiras daquilo que a Scania sempre faz, né, Dilene? Que é como que a gente pode auxiliar o transportador para influenciar na última linha dele, para trazer mais rentabilidade, sabendo que a palavra da vez continua sendo fluxo de caixa, e a gente sabe que isso pode ser afetado de duas principais maneiras, né? Tanto por receita, quanto principalmente de custo, e é aí que a Scania entra. Então, também fazer renovação de frota e ter caminhão novo é aspecto fundamental que influencia nisso, né? Então, é por esse caminho que nós estamos indo, Dilene. Pelos dados desses caminhões conectados, que setores estão demonstrando maior reação a essa situação da pandemia? Olha, Dilene, a gente percebe que a operação dedicada ao agronegócio, principalmente ao transporte de grãos, pouco sofreu, ou sinceramente até nada sofreu, né? A gente percebeu que esse segmento continuou muito bem, rodando em níveis muito bons e normais, para aquilo que sempre foi, que é o que a gente está acostumado, e a gente sabe que muito do transporte está dedicado ao agro, né? Uma outra vertente, Dilene, a vertente do fora de estrada, também se permaneceu, na grande maioria dos meses, numa situação bastante positiva. E aí a gente fala tanto de mineração, quanto da turma lá que opera para cana, né? A Safra mesmo mostrou isso. A operação dedicada para madeira também, bastante interessante, principalmente com relação ao consumo de celulose e a produção de embalagens, e a gente percebeu um consumo maior disso. Os outros segmentos, Dilene, o combustível, aquele ligado à indústria,
o frigorificado, carga geral, eles tiveram oscilações, né, mas todos eles já com uma tendência de melhoria, né? Eu acredito que o único ainda delicado, de certa maneira, é o combustível, porque ele está muito associado ao que está acontecendo com a pandemia nos lugares, né? Então, a hora que a coisa trava um pouco mais, o combustível naturalmente sofre, porque começa a rodar menos carro, né? Então, a gente começa a perceber isso na região sul, por exemplo. Mas, quando a coisa começa a livrar um pouco mais, naturalmente começa a subir. Eu acredito que, de forma geral, Dilene, a indústria ainda não está numa situação muito favorável, a gente percebe muita oscilação, então o transporte dedicado à indústria oscila, e, sinceramente, acho que o mais crítico é o transporte de automóveis, né? Então, aquele transportador dedicado a cegonha, ainda em níveis bem diferentes, e claramente impactado pelo que está acontecendo com a comercialização de automóveis, que é o que os números estão mostrando isso, né? Mas, assim, Dilene, o que nós estamos percebendo é que vai existir um realinhamento de expectativa, né? Existe uma redefinição de objetivos natural, uma redefinição de demanda. Vocês acompanham, por exemplo, os dados da Anfavea, aí, a Anfavea, a última divulgação oficial, projeta um mercado de 2020 de caminhões 35% menor do que o inicialmente esperado. Isso é o último número público que a Anfavea colocou. Mas, né, se tratando de Brasil também, Dilene, a gente costuma ter algumas surpresas, né? Por exemplo, aquelas que a gente percebeu logo que terminou a greve dos caminhoneiros. Ninguém imaginava que existiria um movimento de recuperação tão agressivo e tão rápido quanto aconteceu logo após a greve terminar.